Oi, turma, aquele abraço. Boa noite. Estamos chegando para mais uma live Papo Contilé, o programa que foi sucesso no rádio agora aqui através de lives no Instagram, @Antônio Tilemon. Lembrando que todas essas lives já são mais de 105, só me engano, essa a de hoje é o número 106. Todas elas estão arquivadas lá no canal do YouTube, que é canal Papo Contilé, não é Antônio Tilemon lá. Fica lá arquivada como no canal Papo Contilé. Muito bem. Inclusive tem o nosso endereço, o link está na bio do Instagram, porque também tem muitos programas arquivados lá com quase que o mesmo nome, da época da Rádio Metrópole, onde eu fiz 780 programas. Então, tem muito arquivo lá. Então, você vê Papo Contilé. Se tiver alguma dúvida, é só ir aqui na bio do Instagram, clicar ali que já cai no canal certo, tá? Muito bem. Hoje, o Papo Contilé é um papo franco, alegre, descontraído, sem informalidades, né? Aqui a gente faz o papo fluir. Essa é a grande verdade. E o convidado é muito mais importante do que qualquer um, inclusive de mim. Inclusive de mim mesmo, né? O convidado é sempre aquele que é prioritário. Nunca discordo dos pontos de vista dos convidados, porque acho que seria uma deselegância, né? Eu ouço alguns companheiros de rádio colocando ouvintes no ar e discordando, bate boca com o ouvinte. Então, para que deixar o ouvinte participar? Se tem que impor a sua própria opinião, não precisava de ouvinte participar. Então, aqui eu respeito a opinião de todos. Os convidados aqui, eu não discordo de nenhum ponto de vista de qualquer um dos convidados, porque o convidado ele tem que ter liberdade para expor os seus pontos de vista, né? Concorde ou não, eu acho que eu não devo me manifestar, porque o que fica realmente é a participação do convidado, a valorização do convidado. Bom, o nosso convidado de hoje é uma pessoa extremamente conhecida, Marcelo Vilhena, que é coordenador técnico de iniciação esportiva do Esporte Clube Vitória e tem um currículo maravilhoso. O Vilhena é mestre em educação física, doutor em ciência do esporte, instrutor de licença C e B da CBF, né? E coordenador técnico, como eu falei agora, de iniciação esportiva do Esporte Clube Vitória. Aliás, eu fiquei um pouquinho na dúvida aqui, Vilhena, se o projeto chegou a ser implantado, chegou a ter algum dia assim, de participação de jovens, ou a pandemia veio e atrapalhou tudo e nem foi iniciado. Como é que se encontra esse processo da iniciação esportiva que você está implantando no Esporte Clube Vitória? Muito obrigado pela sua presença aqui, amigo. Obrigado, Tilé, obrigado pelo convite, né? Realmente, com a questão da pandemia, na verdade, o projeto é muito mais amplo, ele engloba uma série de ações. A academia de futebol, que foi noticiada no início do ano, um complexo que vai ser construído com 7 quadras de grama sintética, ali dentro mesmo do Barradão, né? Se tudo tivesse seguido dentro do plano normal, pré-pandemia, possivelmente já estaria com essa academia pronta. Então, é uma escola, vamos dizer assim, a academia de futebol do Vitória, que vai acontecer dentro do Vitória. Ela faz parte do projeto de iniciação. As equipes de iniciação de futsal, de futset, né, com os garotos abaixo de 14 anos, né, que também deveria estar em pleno funcionamento agora, mas com a pandemia não foi possível, e a reformulação das escolas licenciadas. Então, basicamente, são esses 3 pontos, né? As escolas licenciadas já estavam, vamos dizer assim, no stand-by ali na questão de um novo modelo de negócio, e a gente está terminando esse modelo de negócio para poder oferecer uma escola com mais qualidade para o nosso parceiro, e também ter um retorno melhor em relação a essa parceria. Mas, nesse sentido, realmente, tudo com a pandemia parou na questão prática. Na operacionalização, não. Então, tudo que a gente precisa desenvolver a nível documental, a nível de conceito, isso foi desenvolvido, né? E aí eu vim para o clube também não só para agregar no departamento de iniciação, mas também para ajudar nos protocolos de captação e nos protocolos de metodologia, né? Então, acabou que a pandemia, um lado, vamos dizer assim, que foi positivo para a gente do futebol, que nós conseguimos otimizar o nosso tempo, né? Então, imagina quantas reuniões nós conseguimos desenvolver de forma remota, né, de forma online, com todo o corpo de trabalho, né, e como que a gente conseguiu desenvolver, avançar em certos documentos, né. Então, assim, só para deixar claro, além da questão do departamento de iniciação, eu também tenho coordenado os novos processos de captação, a gente está desenvolvendo uma rede, então, de captação, né, para abranger principalmente o Nordeste, mas também boa parte do país,
e também ajudando na questão conceitual da construção do nosso documento orientador. Na verdade, já foi construído e a gente já está colocando em prática, né? As nossas categorias já estão seguindo uma linha do clube, que não é minha, eu só ajudei a construir. Na verdade, isso foi desenvolvido, começou sendo desenvolvido pelo Bruno Pivetti, junto com todos os integrantes das comissões, então todos participaram, e a minha parte dos analistas nesse sentido foi só compilar as informações e colocar isso num documento. Fazer essa informação geral do clube virar um documento, né? Então, só para aproveitar a sua primeira pergunta, Tilé, para poder falar a respeito, né? Então, assim, são várias ações que a gente tem desenvolvido, são vários documentos que a gente tem deixado para o clube, para que fique para o clube mesmo, né? Para que amanhã, se você vier trabalhar com a gente, exista uma série de protocolos que você vai seguir, né? Que não são protocolos do Paulo, do Marcelo, do Emerson, são protocolos do clube para proteger mesmo as ações do clube, né? Uhum. Eu acho que eu tenho a impressão que isso é o que vai fazer a salvação dos clubes do futebol brasileiro. Não sei se você pensa dessa forma. Porque o que eu tenho visto é que realmente, agora com esse problema da pandemia, as bases, fala assim, as bases que eu estou botando nos clubes no plural, né? O futebol de base, de um modo geral, parou tudo, né? Acredito que muita gente vai voltar, talvez até sem nenhum condicionamento, porque esses meninos são meio cabeçudos, às vezes não trabalham, tá fora do clube, aí ele não valoriza a questão física, né? Não frequenta algum lugar que ele possa estar trabalhando o corpo e tal. Então, não sei, você concorda? Você acha que eu estou certo, melhor dizendo? Não é você que tem que concordar comigo. Você acha que eu estou certo nesse ponto de vista de que a iniciação esportiva, que deveria ter uma flexibilização do Ministério Público da Bahia, porque aqui só permitem que se aloje aos 14 anos de idade, né? Então, isso pode ser... aliás, acho até que isso foi uma forma de fazer com que o menino frequente o clube, né? Sem estar alojado, porque se tiver que frequentar o clube e for ficar alojado, tem que ter 14 anos. Nós estamos nos atrasando nesse sentido, né? E o Ministério Público da Bahia é o único no Brasil que exige que se aloje apenas e somente a partir dos 14 anos de idade. Então, por aí, Vilhena, você vê que esse processo de iniciação esportiva é a salvação dos clubes do futebol brasileiro, que vão poder trabalhar com jovens cada vez mais cedo. Então, Tia, na verdade, assim, a questão do alojamento, se eu não estiver errado, tá? É uma determinação nacional, assim, de alojar realmente com 14 anos. A questão do Ministério Público da Bahia é que ela não estava permitindo nem que a gente trabalhasse com os garotos menores de 14 anos, dentro dos próprios clubes, né? E aí sim, né, eu até acredito que a nível de proteção, pensando assim, eu com meu filho, eu gostaria que o meu filho já fosse alojado num clube, qualquer que fosse o clube, com 11, com 9, com 10, eu acho que realmente não é saudável para o garoto, né? A gente iniciar essa especialização tão precoce desta forma, né? Mas você já fazer com que ele tenha amor à camisa, com que ele já frequente o clube, que ele já participe das equipes de iniciação, no sub-9, no sub-10, sub-11, até o sub-14, sem precisar sair da sua cidade, sem precisar mudar, né, de um eixo, né? Porque imagina o impacto que isso gera na família e o impacto que isso gera na cabecinha do garoto, né? Então, sim, se não me engano, Tatilé, essa é uma determinação nacional, a questão do alojamento. Mas, sim, em outros estados, nós temos equipes, né? Eu sempre falo do João Paulo, que é um baiano, referência aqui na Bahia, que hoje é o coordenador do Palmeiras, hoje há muitos anos, né? Que o Palmeiras tem a oportunidade de sair com os garotos para fora do país com 9, com 10, com 11 anos, né? Enquanto aqui a gente estava de mãos atadas, vamos dizer, nesse sentido, né? De poder treinar os garotos, né? Ainda de uma forma lúdica, 3 vezes na semana, né? E isso que o nosso rival fez e isso que a gente está fazendo agora, né? Tentando primeiro oportunizar, né, Tira? Você sabe quantos meninos bons de bola existem aqui em Salvador, né? E que não tem muitos espaços, que não tem clubes suficientes para que eles possam mostrar o seu talento e se desenvolver. Então, o primeiro ponto é a gente oportunizar dar essa oportunidade para os garotos, para que eles vistam a camisa do clube que eles torçam, ou não, né? Mas que eles já comecem uma prática de atividade física que é importante, é saudável para os garotos, né? E possivelmente alguns deles vão migrar dessa iniciação para o sub-14 da equipe, vai realmente fazer parte das equipes, categorias de base do clube, né? Então, sim, eu vejo sim que é uma limitação que nós vivemos aqui na Bahia. Eu acho que é um papel também social dos clubes oferecer essas equipes de iniciação para os garotos, porque essa equipe de iniciação,
ela não é uma equipe naquele sentido de alta performance, né, Tila? É vivência do esporte, vivência da modalidade, poder fazer uma visita a uma quadra diferente, a um clube diferente, fazer um joguinho, né? Enfim, então tem um cunho de ludicidade, de formação educacional, do esporte educacional, que é importante, né? Então essa é uma limitação. Mas eu vejo que a gente está se fortalecendo aqui na Bahia, né? Os clubes da Bahia estão se fortalecendo, nós temos clubes que já estão nesse processo, o Bahia, o Vitória, Jacuipense, né? Então existe um movimento de oferecer isso para os garotos de forma mais breve, mais breve, a palavra não é essa, né? Com os garotos mais novos, mas zelando sim para a formação desse garoto, né? Por um cuidado do que vai se oferecer nesse momento, né? E eu vejo sim, as histórias, você sabe, né? Nós estivemos juntos em outras ocasiões, eu sou mineiro, eu tenho 3 anos aqui de Bahia, mas histórias que eu escuto do Bahia e do Vitória é que os grandes jogadores do Bahia e do Vitória, que foram formados nas suas próprias casas, chegaram no clube com 11 anos de idade, com 10, com 9, com 12, né? É Mesmo verdade. de ver o clube, né? Pelo menos é o que eu ouço, tá, Tilé? Não, Não é sei se verdade. É procede, verdade. né? Procede, procede. Inclusive, essa é uma das minhas preocupações atuais. Por exemplo, Marcelo, o Vitória chegou a formar quase que um elenco inteiro, com vários jogadores que destacaram, Rodrigo Chagas, Flávio Tanajura, um pouco antes, eu acho, Alex Alves, Vampeta, Dida, né? Paulo Isidoro, uma série de nomes. Isso parecia para árvore, fruto que caía em árvore. Era quase que rotineiramente. Mas, Uhum. ultimamente, eu não tenho visto Bahia e Vitória revelando dessa forma. Né? E o Vitória está numa situação mais difícil, que hoje é um clube de Série B, né? Com um faturamento menor. Então, aí é que vem a minha pergunta: como é que você vai trabalhar para resgatar a identidade do Vitória, né? Como um dos maiores clubes formadores do Brasil? Então, e aí eu acho que muito boa pergunta, pertinente, né? Eu acho que começa com a iniciação, né, Tilé? Começa gerando essa identidade, né? Fazendo a nossa academia, a ideia é que a nossa academia de futebol, ela atende então os garotos de 5 até 17 anos, é uma escola, né? Só que é uma escola dentro do Barradão. E é uma escola que a gente vai estar ali em constante movimento, observando os garotos, e obviamente aqueles que foram se destacando no decorrer dessa idade, não estão preocupados com outros 5 anos de ver o talento nos 5 anos, é a ludicidade, né? Mas a gente está querendo que esse garoto vista a camisa do clube, que ele viva o clube, né? Que ele gere essa identidade, que ele esteja dentro do clube, que ele possa atravessar ali a academia e assistir o nosso jogo do profissional, né? Então, o primeiro ponto é gerar essa identidade, é criar essa identidade dos meninos com a instituição, com um número muito maior de meninos participantes. Então, a partir do momento que a gente tem uma escola, uma academia com 7 quadras, que a gente tem uma rede de escolas licenciadas forte, né, bem sucedida, com um bom acompanhamento e principalmente, Chile, que muitos reclamam em relação às escolas, né, a proximidade com o clube. Então nós já montamos um plano de ação que os garotos dessa escola e essa escola que vier a ser nossa escola parceira, que eles vão ter acesso ao Barradão, que eles vão assistir jogos, que eles vão assistir jogos aqui bancada, mas que eles vão entrar como mascotes, que eles vão poder acompanhar os treinos, enfim. Tem uma série de produtos que estão sendo oferecidos para que esse garoto realmente viva o Vitória. Esse é o primeiro ponto, né? Então, como é que a gente vai fazer essa turma que brotava em árvores voltar a brotar? Primeiro, fazer com que eles estejam em movimento próximo de nós. Quantos desses que brotavam aqui, né, Tilé, estão indo antes de 14 anos para Palmeiras, para Atlético Mineiro, para Fluminense, para Flamengo? Eu conto essa história. Eu vim do Atlético Mineiro, eu vim para Bahia, eu era coordenador de iniciação do Atlético Mineiro. E eu tinha garoto lá de 11, 12, 13, de Feira de Santana, de Salvador, um monte. E por que eles não estavam aqui na Bahia? Porque a Bahia não oferecia esse espaço para eles. Então a gente precisa resgatar, né? Porque existem algumas pesquisas que mostram que os garotos têm muito talento aqui no Nordeste, né? Em Salvador, na Bahia e no Nordeste, né? Então a gente precisa trazer eles de volta para a sua casa, para as suas casas, né? Então, eu acho que o primeiro ponto é isso, né? A gente vai conseguir resgatar essa turminha oferecendo desde cedo, né? E fazendo com que esses meninos vivam, né? Desde cedo. E aí você falou de gerações. As histórias que me conta aqui hoje no Vitória é que foram gerações juntas, né? Que elas foram seguindo ano a ano e chegaram juntas no profissional, né? Então é isso que a gente quer, né? É isso que a gente quer também, né? E aí
que entra o nosso documento orientador, Tilé. Precisa ter uma linha de construção, precisa ter uma linha de desenvolvimento. Qual que é o perfil do atleta do Vitória? Então, nós também construímos esse documento. Nem sei quantas mãos, 30 mãos, porque todos os treinadores, todos os analistas, os gestores, várias pessoas, preparadores físicos, preparadores de goleiro, enfim, todo mundo pôde opinar e falar qual que é e a gente discutiu um pouquinho do perfil do jogador do Vitória, né? E traçar esse perfil, para que também nos ajude a captar esse garoto, para a gente vá lá. Esse garoto tem perfil do Vitória? Tem. Então vale a pena trazê-los. Não tem. É claro que a gente não é tão fechado assim, né? Mas assim, não tem tanto. Jogadores rápidos, jogadores técnicos, jogadores leves, né? Enfim, jogadores agressivos, agudos. Então existe um DNA, existe uma característica. E não é só como ele chega, é a gente fazer ele se adaptar a esse perfil, né? Então, por isso que a gente precisa que eles cheguem cedo e que passe por todo o nosso processo de formação, né? Durante esses 6 anos, 7, 8, 10 anos, quem sabe, né? Vestindo essa camisa, né? Então, eu acho que o caminho está por aí, ainda mais, né, Tilé? Só para fechar a pergunta, que hoje nós não temos poder, como você falou, econômico, né? A gente não consegue competir de igual para igual numa contratação de jogador de sub-17, sub-20. Né? A gente estava discutindo agora um jogador que nós achamos interessante e a gente tentando trazer e clubes oferecendo 100 mil, 200 mil para um garoto de 17 anos. A gente não tem essa condição. Então, nós precisamos retornar, né, e formar desde pequenininho, né? E aí vem minha pergunta, para cativar, para chamar esses jovens, que além de tudo, o clube também fica em segundo plano com esse tipo de proposta que você disse aí, né? Quando o cara chega e oferece 100 mil, já 200 mil, com um jogador de 17 anos de idade, na situação do Vitória hoje em dia, o Vitória não tem como concorrer. Então, é preciso se criar alguma coisa. E aí eu te pergunto, na sua opinião, qual é o diferencial do Vitória, hoje, do Vitória, em relação aos outros clubes do Brasil em nível de formação, para que você possa cativar esses menores, esses jovens, para virem ao Vitória? Então, primeiro tem a questão da história, né, Tilé? A história do Vitória é muito forte, né? Apesar de, nos últimos anos, o Vitória ter tido algum tipo de dificuldade, nós vamos citar aqui inúmeros jogadores que o Vitória formou e revelou, né? Então assim, isso ainda como é que eu vou falar, um incentivo para os nossos parceiros do futebol trazerem jogadores para o Vitória. Opa, o Vitória tem o DNA, tem uma história de formação. Então, nós ainda temos essa carta na manga e eu acho que a gente não vai deixar de ter, a não ser que nós sejamos incompetentes e passamos a não formar mais e a não revelar mais. Aí, a longo prazo, a gente perde essa grife, vamos dizer assim, essa chancela. Esse é um ponto, né? O outro ponto é a questão cultural, que eu ainda vejo que é forte no clube, da exposição dos jogadores realmente da base, né? Nós vamos poder discutir que alguns momentos um pouco mais, alguns momentos um pouco menos, talvez o torcedor gostaria já de ver alguns jogadores lá no profissional, já atuando, né? Existe alguns times, existe assim, mas de uma forma geral, o Vitória é um clube que expõe seus jogadores, é um clube que dá a oportunidade. Então, isso também é uma moeda de troca. Então, imagina você, um empresário que tem um atleta e tem que escolher entre 2 clubes. Né? Se você entende que o nosso clube é um clube que vai expor o seu menino mais cedo, ou que realmente ele vai ter a oportunidade de ser exposto, né? Isso também é uma moeda de troca. Então, a gente precisa manter essa chama acesa, a gente precisa manter essa política de, olha, traz para cá, né, que aqui ele vai jogar, que aqui ele vai ter a oportunidade de fazer parte do nosso elenco profissional. É uma política do clube. Como eu falei, talvez em alguns momentos, talvez não seja da forma que nós gostaríamos a nível de volume, de quantidade e de quantidade de atletas e de quantidade de minutagem, mas isso acontece ainda bem, né? E eu tenho certeza que vai acontecer cada vez mais. A gente precisa também achar um time aí, o time está vindo e tenho certeza que vai melhorar. Então esse é um ponto. Além disso, Tilé, a questão do projeto, né? A gente apresentar o projeto que o clube está construindo. E isso é uma coisa que o Paulo faz bem, os documentos que nós estamos criando e o processo e as garantias, acho que eu posso dizer assim, as garantias que nós daremos para os nossos parceiros, né, em relação a negócio, em relação a processo de formação, a qualidade de formação, né, isso é um diferencial também, né, que a gente está correndo atrás para poder, por exemplo, convencer o parceiro a, olha, entre A e B, entre A e Vitória, vem para o Vitória,
né? Porque a gente tem um projeto diferenciado. É o que a gente está desenvolvendo. Aí é um outro aspecto que eu acho que também pode ser considerado como interessante, porque você falou aí, por exemplo, sobre o Vitória ser um clube revelador e tal, mas como eu estava dizendo também antes, eu coloquei antes, já tem alguns anos que não revela tanto como antigamente. Agora, há um detalhe a favor. Os pais desses jovens que estão procurando espaço hoje conhecem essa história do Vitória revelador de grandes jogadores, né? Porque o jovem pode ter 14, 15 anos e não conhecer, porque realmente não vivenciou, era criancinha demais. Mas os pais sabem que o Vitória era um clube revelador, está querendo voltar a ser, né, na mesma quantidade de antes. Então, acho que isso é um aspecto que pode beneficiar também, né, Guilherme? Pode, e aí eu me lembrei que entra na sua pergunta anterior sobre a questão de como a gente vai cativar esses garotos, né? Uhum. É muito importante a questão da proximidade com as famílias, né? A gente precisa ter a família ao nosso lado, né? Ela precisa se sentir acolhida, ela precisa ter portas abertas para que ela entenda qual que é o projeto do clube, qual que é o projeto do Vitória, né? E ser a palavra que a gente usa é um co-participante, né? Não é entregar a formação do garoto nas mãos do clube só, mas participar com a gente dessa formação. Até porque, né, Tilé, você sabe, eu sei da sua história, que muitos garotos se perdem no extracampo, né? Muitos garotos se perdem. Sim. Então, assim, se a família estiver do nosso lado, ela e o empresário estiver do nosso lado, a gente consegue contribuir mais e de forma mais assertiva para a formação desses garotos, né? Então, mais garotos terão chance de chegar no alto nível, uma vez que a gente vai ter vamos dizer assim, não é blindagem, né? Porque a gente não vai isolar esse garoto do mundo, né? Mas a gente vai estar acompanhando junto com a família. Então, a família também, além do que você falou, ela é importantíssima nesse processo de formação continuada, né? E a gente precisa trazer isso. Por muitos anos, os clubes, e eu não vou falar do Vitória, que é recente, a minha chegada no Vitória, eu não faço ideia de como é que era, mas muitos anos os clubes negligenciaram as famílias. Não pode entrar, não pode vir, não pode. A gente tem que fazer um E movimento agora até ao contrário. recentemente estavam fazendo isso. Até recentemente, eu Sim. acho que no ano passado. Nem para jogos estavam deixando entrar. Quer dizer, eu acho que é uma É, coisa meio absurda. Agora, é então, também assim, que, me permita só um detalhe a mais, sim, é também que tem pais que não sabem se comportar. Está na beira claro. do campo, está gritando para o filho que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, quando o treinador está ali dentro do campo. Pelo amor de Deus. Eu ouvi há menos de uma semana atrás, eu vi uma mãe de atleta do Rio de Janeiro, mentora de mãe de atleta, a Cíntia Barros, e ela dizendo que às vezes as famílias atrapalham também. E que ela, por Sim. exemplo, que é mãe também de um atleta, ela deixa o filho dela na porta do clube. Meu filho, da porta do clube, quem resolve é você, que é você que joga. Uhum. Então, Uhum. ou seja, ela já disse lá o quê? Que não se mete, né? Sim. Não se mete. Porque, infelizmente, tem aqueles que somam muito, que ajudam bastante, mas tem também aqueles que, infelizmente, vão e atrapalham. Aí Sim. os clubes aqui estavam começando a bloquear isso. Quer dizer, não Sim. deixar, não permitir entrada e tal. Eu acho que deveria se arranjar um meio termo aí, porque também não é justo que a própria família não possa assistir o menor jogando, né? No processo que ele está evoluindo, até a presença dos pais pode ajudar também na evolução, porque o menino está ali, se sente bem com o pai presente, a mãe presente. Agora, não se metam, deixa o trabalho desenrolar, gente. Não pode estar se metendo. Ô, meu filho, faça isso, ô, meu filho, faça aquilo. Tem um treinador ali, tem um coordenador de base ali. Não pode ser dessa forma, né? Verdade. Você falou uma palavra importantíssima, que é a questão do meio termo. Eu não estou falando que isso já é uma política que a gente está desenvolvendo, até porque, como você falou, a gente voltou o ano, parou, né? Isso é uma ideia agora para futuro, né? Uma ideia da gente acolher e estar mais próximo das famílias. Alguém colocou, o Ângelo está colocando aqui a questão da orientação, trazer também essa família para próximo inclusive, oferecer, como a questão da Cíntia, palestras de orientação, né, nesse sentido, né, até para que ele entenda. Tem um documentário, Chile, não sei se você já teve a oportunidade de ver, é antigo do Sport TV, aonde começa o atleta, termina o menino, onde começa o menino, termina o atleta, é algo nesse sentido. E no final, termina muito forte o documentário, fala sobre a questão do esporte na infância, né? Uhum. E o documentário termina muito forte com uma suposta carta de um garoto escrevendo para o pai e dizendo o seguinte: pai, em linhas gerais, gosto muito que você acompanhe os jogos, gosto muito de você, mas quando você vem nos jogos e a gente perde, você me xinga, você xinga meus companheiros, você xinga o juiz, você briga com o treinador,
E se você continuar, é uma suposta carta, né? E se você continuar dessa forma, eu prefiro não jogar mais do que te ver brigando com as pessoas. Então é impactante, sabe, Tilé? E a gente não tem ideia do que acontece na cabecinha do garoto, né? Com esse pai que está cobrando, com esse pai que está pressionando, né? Então é mais uma questão que a gente precisa estar próximo dos pais, justamente para orientá-los. Não só na hora do jogo, que às vezes ele nem está no jogo, mas fora lá, na casa dele também, né? Na hora que o garoto, imagina, eu já ouvi isso. Um garoto, ele é reserva. Reserva de novo, meu filho? Não é possível, você reserva de novo. Então, assim, o pai não sabe o que está acontecendo, ainda está pressionando o garoto, né? Então, as famílias, sim, precisam de orientação, né? E como eu falei, mais um motivo para a gente estar próximo, né? Acolhendo e fazendo com que eles se sintam co-participantes na formação dos garotos, né? Dos atletas e dos meninos de uma forma geral, né? Uma outra coisa que eu discordo muito, e aí eu estou entrando com algumas opiniões aqui, deixando o Guilherme à vontade para comentar, evidentemente, claro, podendo discordar do meu ponto de vista, ele vivencia isso no dia a dia e eu não, eu vivencio de uma forma diferente, né? A questão de que tem pais que não apoiam, talvez um número mais reduzido, claro, mas tem pais que não apoiam, e aí vai fazer outra coisa, não vai jogar bola. Gente, não interrompa o sonho de um jovem. Dá um limite, digamos assim, ó, você vai ficar aí até os 20, 22 anos, no máximo, depois, se você não der certo, vai ter que estudar. Mas, poxa, eu estou vendo gente com 16, 17 anos, não pode, jogar bola é coisa de não sei o quê. Né? No passado, lá atrás, quando eu ainda era jovem, mas já fiz 60 anos agora, estou falando de juventude agora, eu lembro que os pais diziam assim, de jeito nenhum, minha filha namorar com um jogador é coisa de vagabundo. Isso na década de 80, por aí, 70, 80. Hoje só falta esfregar a filha na cara do jogador. Vai, minha filha, vai, minha filha. Só falta fazer isso. Porque hoje acham que ser esposa de um jogador de futebol pode ser a salvação salvação de uma família e tal. Então, são coisas que precisam ser examinadas, né, com um certo carinho. E é preciso que realmente, você fez uma colocação aí que eu acho perfeita, realmente estreitar mais para poder o relacionamento com os pais, para que eles entendam esses aspectos que influenciam, né? O que você colocou e eu acabei de colocar aqui, que eu acho um absurdo não se apoiar num filho que tem aquele sonho, tem aquele desejo, né? Tudo bem, eu até admito que, olha, você vai ter um limite aí, eu acho, por exemplo, particularmente, que até 23 anos, que hoje tem o sub-23, né, pode se esperar, porque às vezes o cara não rodou até 20, mas com 21, 22 anos começa a estourar. Né? Então, não corte o sonho de um jovem, não, que isso é muito triste, sinceramente, isso é muito triste. Sim, mas, Juliana, até aqui eu não vi você falar um termo que tem sido muito falado ultimamente, que é metodologia esportiva. Né? De vez em quando surgem coisas novas, assim, tecnologias novas e tal. Eu queria que você me dissesse como é que você define o que é metodologia esportiva, né? E como essa abordagem se tornou comum entre os clubes do Brasil, porque quase todos hoje têm essa linguagem de metodologia esportiva e tal. Então, Tilé, assim, ela é muito ampla, né? Então, assim, às vezes um clube utiliza a metodologia pensando num conceito, o outro no outro, o outro no outro, né? Uhum. A minha formação acadêmica, ela veio nessa área de processos de ensino, aprendizagem e treinamento, metodologia, métodos de ensino, aprendizagem e treinamento. Então, assim, quando a gente está falando de métodos, né, são as ferramentas que a gente utiliza para poder fazer com que esse atleta performe. Né? Então, assim, quais são os métodos que eu utilizo para que ele possa performar na parte física, na parte técnica, na parte tática, né? Então, eu vindo da academia, a questão da metodologia está mais ligado para esse viés. Né? Então, por exemplo, eu tive acompanhando agora a oportunidade de acompanhar praticamente 2 últimas semanas do nosso Sub-17, e nós discutimos muito com a comissão, nós estamos tendo uma série de dificuldades, que são dificuldades internas, enfim, mas discutiu muito com a comissão a questão dos detalhes do treino, e aí tem a ver com a questão da metodologia. E nós avançamos muito, tive uma conversa inclusive hoje com o Adolfo, nós avançamos muito nas 2 últimas semanas em relação à qualidade do nosso trabalho, a qualidade, a integração, a intensidade, o nível de exigência cognitiva, a técnica, né? Então, assim, isso tem a ver com metodologia, né? Então, mas quando você fala assim que os clubes têm falado da metodologia, eu não imagino que seja essa, sabe? Eu não imagino que seja essa que está lá dentro do campo em relação ao treinamento,
a, a, aos métodos mesmo, que a gente tanto fala, método analítico, método global, método estacional, as linhas filosóficas, né? Periodização tática, alguns conceitos de formação, TGFU, TAA, enfim, são questões mais acadêmicas, vamos dizer assim. Uhum. Eu estou falando da questão do nome, mas que interfere diretamente na qualidade do nosso trabalho. Voltando então, quando a questão do clube, eu tenho sentido muito mais a questão, quando se fala assim, o clube não tem metodologia, o clube não tem uma diretriz, o clube não tem uma missão, uma visão e valores bem claros. A gente está vendo agora clubes que estão disparando para contratar treinadores. E aí, treinador, perfil Marcelo, perfil Tilé, perfil Emerson, perfis completamente diferentes, e a gente questiona. Então, o que se questiona muito? Né? Qual que é a visão desse clube, né? Qual que é a ideia de jogo? Qual que é a cultura? Se a gente for fazer uma avaliação lá do Barcelona, lá da Europa, né? A gente pensa em Barcelona, a gente pensa em um modelo claro de jogo. E é isso que a gente aparentemente não tem nos clubes aqui de uma forma geral. Né? Então, é a minha análise, eu posso estar equivocado, sabe, Tilé, em relação à utilização desta palavra metodologia. Acho que está muito mais ligado à questão de um alinhamento de como que nós vamos jogar, de qual que é a nossa cultura. Né? O Vitória joga de forma reativa, o Vitória é um time que joga de forma... Ele é protagonista, ele tenta ser protagonista, ele tenta ter o controle do jogo. Os jogadores são jogadores... Culturalmente é um jogo mais agudo, é um jogo mais direto, é um jogo mais de posse. Né? Quando eu volto lá para a minha realidade de Minas Gerais, culturalmente, o jogo do Atlético Mineiro é um jogo muito mais direto, muito mais rápido no sentido de chegar ao gol, muito mais agressivo, né? E do Cruzeiro já é muito mais técnico, plástico, de posse, culturalmente, tá, Tilé? Quando a gente vai pegando lá das décadas de 70 para cá, né? Claro que isso vai mudando, isso muda pontualmente, né? Mas o que me parece é mais nesse sentido, né? Essa falta de clareza em relação a qual a ideia do clube, né? Qual é o conceito do clube, né? Então, eu acho que está mais nessa linha, né? Não sei se eu te respondi, não sei se você quer Não, respondeu aprofundar. sim, tranquilo, respondeu sim. A sua opinião, me veio uma pergunta aqui agora. Os ex-jogadores têm reclamado muito de falta de espaço nos clubes, né? Outro dia houve uma polêmica muito grande aí do Rick, nigeriano, que foi um sucesso muito grande. Vitória queria se candidatar a presidente. No Bahia você vê também alguns jogadores reclamam. O Douglas, o maior jogador da história do clube, reclama que não se dá espaço a jogadores. Qual é a sua opinião sobre dar espaço para ídolos dentro da divisão de base dos clubes, Guilherme? Eu acho qual é a palavra que eu vou utilizar? De extrema importância. E aí, nosso treinador hoje, nosso carro-chefe, nosso treinador do nosso carro-chefe, que é o Sub-20, é o Rodrigo Chagas, né, que foi um atleta ídolo do clube. Né? O Adolfo, nosso treinador, também teve história no clube, fez toda a sua formação enquanto atleta lá. Então e aí me parece, eu não conheço a história de todos, né, Chile? Mas me parece que o Vitória, é um clube que valoriza muito a identidade. Pelo que eu entendo, tem muito ex-profissionais que jogaram no clube. O Emerson é um deles, o Tanajura é outro. Né? E aí eu vou começar a lembrar aqui de vários jogadores que jogaram lá no Vitória e que hoje trabalham no clube. Então, eu posso dizer assim, com uma certa propriedade, não vou falar com completa porque eu não conheço a história de todos. Né? Os próprios observadores que trabalham comigo, que hoje a gente está montando ali a rede de captação que eu te falei, né? Tiveram história de Valdo, Maracanã, jogaram no clube, tiveram história no clube, né? Então, assim, do Vitória, eu posso dizer com tranquilidade que se valoriza, sim, as pessoas que tiveram história lá. Só que imagino que não dê para todos, né, Tilé? Não tem espaço, né? Não tem um número de pessoas fechadas, né, em relação ao trabalho, né? Mas eu vejo assim, imagina a história de um ex-atleta que jogou anos e anos, teve formação no clube, ou não, às vezes não teve toda a sua formação no clube, mas que foi um ídolo no clube. O que ele traz de bagagem? O que ele traz de história? O tanto que ele pode contribuir para o trabalho, né? O que eu sempre discuto, e não é a questão do acadêmico, é uma discussão que tem, inclusive, às vezes na CBF, assim, o que eu penso é que nós temos que ter os bons profissionais. Seja ele com uma história de prática, de ter sido um ex-atleta, seja ele um que veio da universidade, da parte da academia.
né? Se eles forem competentes, eles merecem o espaço deles, né? A gente não pode julgar, um ex-atleta não tem isso, um acadêmico não tem isso. Às vezes o ex-atleta tem mais do que o acadêmico na parte conceitual, e às vezes alguns acadêmicos têm mais do que alguns ex-atletas na parte de vivência. Então não dá para julgar as pessoas pela capa, né? Pelo seu título, né? Não dá para a gente fazer dessa forma. Eu sempre defendo, se eu pudesse montar uma equipe do zero, montamos um novo clube, nós constituímos agora um novo clube. Se eu pudesse montar uma comissão com um ex-atleta e um acadêmico, eu acho que, claro que depende desse ex-atleta, de novo, depende desse acadêmico, né? Eu acho que seria a combinação perfeita. Porque que um traz de bagagem e que o outro traz de bagagem na sua essência. Como a gente falou, pode ser que não seja o suficiente porque a minha formação não foi bem feita. Eu sou um acadêmico que não fiz uma boa formação, eu sou um acadêmico que não tem humildade para aprender, eu sou um acadêmico com uma série de limitações. Então, estou falando da essência, né? Se a gente conseguisse fazer esse casamento, e eu vejo que esse casamento acontece em muitos clubes, eu vejo isso com uma certa incidência, né? Então, eu não sei se a gente fizesse uma estatística, se realmente tem tantos ex-profissionais fora do mercado, quer dizer, temos ex-profissionais fora do mercado, porque são inúmeros, são milhares, né? Sim, Mas se a gente for fazer uma comparação interna, eu acho que vai estar, alguns clubes não, obviamente vão estar mais no perfil, mas vou falar assim agora, estou lembrando aqui do Cruzeiro aí, que foi onde eu nasci, junto com a América no futebol, né? O Cruzeiro e a América hoje tem alguns ex-atletas importantes dentro do clube, né? Então, enfim, né? No Bahia também vejo que bastante ex-atletas hoje, no Vitória também, então eu não sei se é uma tendência, né? Espero que não seja. Espero que seja dado espaço para todos que são competentes, né? E a questão da sua história como ex-atleta, ela é muito impactante, né? Acho que vale a pena a gente investir nesse profissional que tem essa história tão forte com o clube, né? Uhum. Eu tenho a impressão que Ângelo Alves do BA, que está aparecendo aqui, seja o preparador físico Ângelo Alves, né? Que me parece que estava no Cruzeiro, ou está no Cruzeiro. Tenho a impressão que seja ele. Ele fez uma pergunta bem interessante aqui. Se for ele, um abraço para você, viu, Ângelo? Que é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande. Ele acha que viajou até para o exterior para trabalhar com o Dudu Cearense. Né? Acho não, tenho certeza. Veja só, não acho. Ele fez uma pergunta que eu achei interessante. Quais são as maiores barreiras para implementar uma metodologia nos clubes tradicionais? Uma pergunta bem bacana mesmo. Legal. Ó, o primeiro ponto, Chile, que é uma luta que nós gestores aí sofremos. Ele está esclarecendo aqui que não é ele não, viu, Verano? Ele está esclarecendo aqui que ele é só torcedor mesmo. É um nome que é muito parecido. Beleza. Obrigado. Valeu, obrigado pela pergunta. Inteligente essa. Interessante. Sabe, um primeiro problema é igual a política, Chile e Ângela, é igual a política. Você passa um ano montando a metodologia, montando um modelo de jogo, montando o fluxo de ações, e aí no ano seguinte o presidente sai, e aí sai também a gestão, e sai também tudo que foi criado. Aí chega um novo gestor, acabou de chegar Marcelo Vilhena. E aí Marcelo Vilhena chega no Vitória e fala assim, nada que está aqui presta, que é um erro e uma falta de respeito que a gente tem também com os nossos parceiros, né? Peraí, deixa eu ver o que tem aqui, o que foi construído, vamos seguir e vamos ver o que a gente pode melhorar disso, né? Muitas vezes a gente pega esse documento, guarda e passa um ano criando um novo documento, né? Então, esse é um problema, Ângelo, assim, a gente, quando ele chega no segundo, terceiro ano, que vai começar a ter fruto daquele processo, né, interrompe-se esse trabalho. E aí, é uma questão que eu tenho sugerido, Tilé, bastante nos clubes que eu tenho passado, que os processos eles sejam aprovados pelo conselho e que eles entrem no estatuto. Não um modelo de jogo que supostamente sobre o meu comando eu criei, por exemplo. Imagina lá que eu fosse o head coach ali, foi tudo sob o meu comando. Não, mas que exista, o Tilé agora entrou no meu lugar. O Tilé vai fazer um novo modelo, esse modelo tem que ser aprovado. Esse modelo tem que ser apresentado e as mudanças da nossa Constituição, elas precisam ser aprovadas, porque você garante a perenidade, a sequência do projeto. Entende, Tilé? Assim, entende, Ângelo? Assim, aí começa o trabalho... política partidária. O cara sai, aí o que chega é inimigo daquele, não dá sequência àquelas obras, é a mesma coisa. Né? É preciso ter uma linha a seguir, é isso que você quer dizer, né? E aí, por isso que isso tem que ir para o estatuto, porque o estatuto troca o presidente, troca assim, isso está no estatuto. Uma coisa que eu sempre dei exemplo, antes de vir a trabalhar no Vitória. Toda vez que a gente chegava no Vitória para fazer um jogo,
os seguranças do Vitória, a gente entrava com o carro lá e a gente entrava de frente. Normalmente a gente já entra estacionando de frente. Aí o segurança chegava lá, pá, 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 pá. Não, estaciona de ré. Por quê? Porque existe uma norma da CIPA, no Vitória, que você estaciona de ré, porque se acontecer algo que você precisa ter uma rota de fuga rápido, você dá de frente. Chile, vai trocar presidente, vai trocar gestor, vai trocar. Isso é uma norma do clube, né? É um bem para o clube. Então a lógica é a mesma. Isso está lá na CIPA, isso está lá no estatuto. É a mesma coisa. Os treinos têm que ter um perfil assim. Existe. Vou dar um exemplo bem claro. Chegou uma nova comissão, ela precisa entregar o relatório do treino. Ela precisa fazer um relatório pós-jogo. Como que vai ser esse relatório? Aí vai ser a gestão, mas é obrigatório que se entregue um documento. O Tilé, você acabou de colocar um atleta no nosso clube, de 14 anos. Daqui a 2 anos, a gente precisa ter um relatório. Estou dando 2 anos, 6 meses, 3 meses. Eu preciso ter um relatório de acompanhamento. Não tem relatório, estou dando exemplo. Não tem relatório. Não importa se entrou o Tilé agora para ser coordenador no lugar do Marcelo. Você pode até mudar o modelo de relatório, mas o clube tem que ter um relatório de quem é esse atleta, de qual foi a história dele, de qual a minutagem, de quantos gols que ele fez, de quantos gols que ele sofreu, quantas vezes ele foi expulso. Entende? Assim, então, uma garantia que troque as pessoas, mas não se troque os processos. Isso vai gerar perenidade no clube e isso vai fazer com que o clube tenha segurança. E a segurança, como eu falei, eu sou muito tranquilo. Isso não é do que o Marcelo pensa, do que o Tilé pensa. É de que naquele momento todo mundo construiu e depois vai ter um novo grupo que vai reconstruir. Ok, reconstrua, mas apresente e aprove. Né? Então, eu acho que é mais esse sentido, Ângelo. Uhum. Pelo que eu estou entendendo, o Ângelo é conselheiro do Vitória, que ele colocou aqui. O Conselho Deliberativo está esperando a sua exposição, que você vai lá expor. Primeiro, ele precisa ser convidado para ir lá e fazer a exposição dele. Mas eu acho que é bem interessante mesmo. E o Ângelo, ele gostou, inclusive, do seu posicionamento, da sua resposta e tal, da colocação que você fez. Bom, Vilhena, você que vem lá de fora, você veio você falou de Minas, do Cruzeiro, do América e tal, e rodou em alguns clubes do Brasil, teve um belo trabalho no Atlético do Paraná também, né? Qual é a diferença de mentalidade dos clubes nordestinos em relação aos clubes sulistas? Você que já vivenciou lá e agora você tem 3 anos aqui, então já tem condições de ter uma avaliação sobre como é que se faz aqui. Qual é a diferença de mentalidade? Legal, Tilé. Assim, eu vou começar a resposta com uma pergunta que eu fiz a um colega. Como você falou no início, eu ministro aula na licença, agora mais a B do que a C. No início eu ministrava na C, mas agora eu estou mais na B, né? Então, nas licenças B da CBF. E a CBF Academy, você deve acompanhar, ela expandiu e aí ela está no país inteiro, né? Então, eu estou rodando toda hora, eu vou para São Paulo, vou para o Rio, vou para Fortaleza, né? Enfim. E aí, eu conversando com um colega, mas eu dou meia aula, fico um dia lá e volto. E eu conversando com um colega que é um dos coordenadores, que fica uns 10 dias com os garotos lá e que rodam os 10 dias lá, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, em Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, enfim. E eu perguntei para ele assim, chama Tiengo, né? Tiengo, você vê diferença no perfil dos alunos quando você troca de região? Ele falou assim, Marcelo, demais. Perfis culturais. Se a gente chega aqui, essa era uma aula que eu ia dar na Federação Paulista, e 8 horas da manhã, começava 8 horas, né? 8 horas da manhã, já tinha ali uns 80% dos alunos, 70% dos alunos na sala de aula. Assim, se fosse em Porto Alegre, às 10 para as 8, a sala estava lotada. Todo mundo estava lá. Isso é uma questão cultural. Se você vai para o Rio, 8h30 os caras estão chegando, pô, mas não sei o que lá, pô, mas o trânsito, né? Tilé, a gente ri, mas é isso. Então, assim, é o perfil do nosso país, né? Pô, é um país de dimensões continentais, né? Qual que é a cultura lá de cima, qual que é a cultura lá de baixo? Então, é importante a gente entender isso, até para a gente respeitar e a gente está no time correto, né? Então, o que eu vejo, por exemplo, trabalhei 3 anos no Atlético Paranaense e agora estou completando quase 3 anos aqui na Bahia. O nível de exigência do curitibano, já não sei se é verdade, mas já ouvi falar que quando você vai fazer uma pesquisa de satisfação, ou você faz em Curitiba e em Belo Horizonte. Não sei se é verdade, mas para mim tem sentido. Que são extremamente exigentes. Então, assim, em Curitiba,
8 horas é 8 horas. O negócio é produção. O Atlético Paranaense, então, produção, 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 produção. Aqui já tem mais essa característica do Nordeste, já tem mais a questão do litoral. Eu vejo também, converso com alguns colegas, um colega que trabalhou muito tempo no Santos. O que é trabalhar no Santos e o que é trabalhar no São Paulo? Muda, Tilé. Muda, porque aí é praia. No outro você está dentro entre aspas, dentro da capital, você está em Cotia, né? Então, assim, eu vejo que tem diferenças culturais, vejo que tem diferenças também de ambiente. Então, uma dificuldade que nós temos aqui, quando a gente compara, por exemplo, com o Sul, não dá para ter a mesma intensidade de treinamento, é impossível, pela questão do calor e da umidade. Enquanto lá a gente consegue dar um treino de 1h20, assim, intenso, com poucas pausas, cobrança no altíssimo nível de exigência também cognitiva, mental, aqui, com o calor na nossa cabeça, né? Você tem que parar mais, você tem que hidratar mais, então o treino ele fica mais espaçado, ele fica menos denso, a concentração ela diminui também dos nossos atletas, né? E aí tem outros pontos que a gente pode ficar a noite inteira falando aqui, sobre a questão também cultural social. Como que são as nossas famílias aqui no Nordeste, a composição, quantos filhos em média se tem, qual que é a história escolar desse garoto. Então, assim, qual foi a exigência cognitiva desse garoto ao longo da vida? E aí, na maioria das vezes, né, no Sul, existe uma cultura diferente, uma exigência diferente. Então, assim, tem uma série de questões que impactam na nossa formação, no nosso trabalho, né? E o mais importante, assim, no meu caso, que venho rodando, que sai de estados diferentes, né, que chegue no estado não querendo fazer o que se fazia no outro. Porque cada estado tem sua cultura, cada estado a gente tem que respeitar essa identidade, né? E se adaptar e trazer melhorias, vamos dizer assim, dentro da realidade que é possível. Só para fechar, eu não posso sugerir o mesmo tipo de treino do Atlético Paranaense no Vitória. Não posso. Porque já começa com a questão climática. Começa com a questão climática. E depois com questões culturais mesmo, de formação dos próprios atletas, de familiar, social, né? Então, o que eu posso trazer de lá que cabe aqui, o que eu vou trazer daqui que cabe lá, né? Só para deixar claro, né? Nós temos muitas coisas positivas aqui e limitações lá também, né? E aí é uma coisa que eu tenho brigado, sabe, Chile, para fechar. A gente precisa parar com essa síndrome de vira-lata aqui no Nordeste. A gente é sempre o coitadinho, a gente é sempre, pra gente não, vamos nos colocar de uma forma diferente, é um pensamento que eu tenho de mentalidade. Nós somos bons, nós temos qualidade, nós temos nossa história é invejável, e a gente tem que se apresentar dessa forma para que os outros também nos respeitem mais, que muitas vezes respeitam menos, porque a gente se coloca assim, como um inferior, sabe, Chile? Assim, é uma conversa que eu tenho com vários colegas, né, que a gente precisa assumir a nossa identidade. A nossa identidade é muito forte, né? Estou me colocando aqui como baiano, é muito forte, é muito bonita. Olha quantos jogadores saíram daqui e tem que ir nessa história, né? Então, nós temos que seguir nesse caminho, né? Você deu uma explicação bem didática, porque teve um cidadão aqui que veio do Rio Grande do Sul, chamado Jorge Avancinho, que no dia da apresentação dele, ele não soube explicar o que ele quis dizer e pegou mal pra caramba. Ele disse que o grande problema do Bahia naquela época, para ter 50 mil sócios e ter estádios cheios, quer dizer, ele chegou, parece até que não conhecia a história do clube, porque o Bahia sempre encheu o estádio, era o problema da praia. Quer dizer, a praia sempre existiu, né? Então, não tinha muita lógica aquilo que ele disse. A praia existe desde que o mundo existe. Né? Então, o Bahia existe desde 1931, jogando com a praia aí sempre no mesmo lugar. Pô. Né? Só que ele foi muito infeliz na colocação dele. Já você foi diferente, você foi didático com relação às citações de diferenças, né, culturais de cada região dessa. É bem, realmente... Mas, inclusive, a praia é um ponto que a gente chama atenção, nós estudiosos do futebol acadêmico, que as regiões litorâneas formam os melhores atletas a nível de criatividade, a nível de repertório técnico, né? Porque essa vivência, e aí eu estou falando a praia, não é a praia, é o ambiente do litoral, né? É essa questão de você sair, Bahia, dançar, ritmo. Olha quanto que se impacta aí a questão de repertório motor, qualidade motora, ritmo. Se eu não tenho ritmo para dar, como é que eu dou uma pedalada se eu não tenho ritmo? Então, assim, as coisas se fundem. Então, só para dizer assim, a questão da praia, eu vou trazer o lado, pode ser visto por um lado negativo, mas eu estou trazendo um lado positivo. É o lado dessa que a gente reclama tanto, né, Tilé, hoje, que os jogadores nossos não são criativos, são pragmáticos, não tomam
não criam mais, não, a gente tem que resgatar isso, né? Esse garoto que é inteligente, que ele é indolente no bom sentido, assim, que ele não respeita, não que não respeita o adversário, mas assim, eu vou passar por cima dele e eu vou fazer coisa diferente aqui, né? Então, só para trazer o negócio da praia, a gente fala o contrário, que o litoral fornece grandes jogadores por ser o litoral, né? E aí a Bahia ainda tem outros componentes que ainda reforçam essa questão cultural de formação dos atletas, né? Eu sou fanático aí pela qualidade dos jogadores aqui. Claro que eu entendo que a gente precisa melhorar alguns pontos para que a gente atinja um equilíbrio, né? E que a gente tenha essa cultura criatividade, que a gente consiga fazer um jogo num nível de intensidade um pouco maior, respeitando, como eu falei, toda a questão cultural, climática e tudo mais. Uhum. Vilena, eu tenho trabalhado recentemente com alguns jovens de 14 a 18 anos de idade, nesse meu retorno, que eu passei 21 anos na Antônios, mas me afastei tem 6 anos, vai completar agora em novembro. E aí, há um ano e meio, eu voltei a trabalhar com alguns, um número limitado, porque era um reinício e tal. E eu tenho questionado muito esses jovens a respeito de ser atleta. O jovem não pode ser apenas totalmente jogador de futebol. Porque jogador de futebol, qualquer um pode ser. Existem clubes de Série C, de Série D, e o cara está ali com um contrato assinado, ele é um jogador de futebol. Mas aqueles que se destacam são aqueles que viram atletas, na excepção da palavra. Né? Aquele cara que é responsável, aquele cara que cumpre obrigações, que dorme cedo, que se alimenta bem, que sempre coloca o trabalho acima de qualquer coisa e tal. O jogador brasileiro precisa se conscientizar mais da sua função como atleta, na sua opinião? Eu acho, eu acho assim, que a gente tem discutido muito e eu até estou mudando um pouco a forma de abordar isso, Chile, porque às vezes as pessoas confundem e acham que eu estou mais preocupado em formar o cidadão do que formar o atleta para o O clube. atleta, Eu sim. estou preocupado em formar o atleta para o clube, mas eu também não estou deixando de formar esse cidadão, aqueles também que não se tornaram atletas, mas principalmente esse que você acabou de falar. Esse atleta que vai chegar no profissional, ele precisa ser um atleta na, 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 na a palavra sendo dita dessa forma, né? Então, assim, acho que falta integração de setores, acho que falta a gente olhar esse indivíduo como o indivíduo, um ser humano. A gente olha ele como máquina e a gente esquece que ele sofre lá porque a namorada deixou ele sofre que a mãe está com problema financeiro, ele sofre que o pai está desempregado, ele sofre que teve uma separação na família. E a gente entra no campo e esquece que esse garoto é uma pessoa, né? E a gente trata ele só como um atleta, vamos dizer assim, né? Então, acho que uma parte disso, Chile, dessa falta de conscientização do próprio atleta, é responsabilidade nossa, né? A gente também, aí volta aquela história da família, a gente precisa mostrar para ele quais desafios e quantos desafios você falou bem, você tem muitos atletas, eu tenho certeza que você já acompanhou atletas que tiveram um grande sucesso, mas tenho certeza que você investiu em atletas que você achava que ia chegar pelo dom, como eu falei no início Sim, ali, mas que não se tornaram pela questão extracampo comportamental, exato, né? verdade. Então, assim, esse ponto eu acho assim, eles precisam entender o papel deles, a demanda, mas como que eles vão entender sozinhos, sabe, Chile? Você é representante dele, uma pessoa, um agente está próximo, só você falando, ou só o treinador falando, né? Se isso não é uma cultura. Então, eu entendo que nós temos que fazer primeiro isso virar uma cultura do clube. Quando virar uma cultura no clube, sobre os atletas são comprometidos, os atletas eles tomam café da manhã, os atletas almoçam, os atletas dormem cedo, né? Os atletas cuidam da sua vida pessoal, porque ele sabe que eles vão performar. Ele pode namorar? Pode. Ele vai poder beber a cervejinha dele lá, mais velho? Pode. Ele vai poder comer a pizza dele? Pode. Desde que ele saiba fazer isso, né, Tilé? Com consciência, com Perfeito. moderação, né? Desde que ele entenda, amanhã eu não posso, eu vou namorar, mas eu não vou namorar até tarde, né? Eu tenho que dormir mais cedo, né? Eu vou beber uma cerveja, eu vou beber muito refrigerante no dia da minha folga. E olhe lá, muito refrigerante não precisa também, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa contribuir com a formação desse homem. Na hora que a gente contribui para a formação desse homem, isso reflete lá dentro do campo. E aí, as pessoas confundem e às vezes falam assim: ah, o Marcelo está preocupado que o menino seja o melhor da escola. Não, não quero que seja o melhor da escola. Eu quero que ele entenda a importância dele para a escola. Eu quero que ele entenda a importância de tomar um café. Eu quero que ele entenda a importância dele se alimentar bem.
né? Então, assim, a gente tem tentado, acho que é um desafio dos clubes. Eu tenho trazido isso nos cursos que eu tenho desenvolvido, que eu tenho oferecido para os treinadores, dizendo: sua responsabilidade não é só com ele dentro do campo. A sua responsabilidade é com esse menino, não é com o atleta. Na hora que ele não consegue dar um drible mais, você tem que analisar por que ele não está dando um drible mais. É porque tecnicamente ele deixou de desenvolver? É porque ele está sem força, porque de repente a gente está com problema de nosso trabalho e ele perdeu força, ou ele veio do DM e não está com força. É um problema de comportamental, de coragem, Tilé, porque no jogo passado eu dei uma dura no garoto, ele perdeu uma bola, eu dei uma dura nele e falou assim: eu não vou arriscar demais, eu não vou arriscar de novo. Ou é um problema lá da mãe, ou é um problema da namorada, e a gente é muito imediatista, né? Nós, treinadores, somos muito imediatistas. Pô, não tá rendendo, entre aspas, tá fora, né? Descarto, né? E não cuida desse garoto, né? Então, acho sim, você tem razão, a gente precisa melhorar esse acompanhamento, eles precisam ser mais profissionais, mas eu só estou chamando a responsabilidade assim, eles não vão ser sozinhos, se a gente não assumir esse papel. Você sozinho vai ajudar, eu sozinho vou ajudar. Agora, nós dois juntos, nós vamos ajudar muito mais. Se estiver com a família do lado, mais ainda. Então, é só a gente fazer uma rede mesmo de acompanhamento desse atleta, né? De forma que a gente consiga fazer com que ele mude essa visão, né? Mude essa leitura. E aí sim, eu acho que lá embaixo tem uma diferença. Lá as famílias já são mais solidificadas em relação a esse conceito, sabe? De profissionalismo, né? E às vezes aqui não, em algumas famílias, né? Então a gente sofre um pouquinho mais com isso, né? Milena, querido, eu vou encerrar porque vão nos cortar já já, viu? Grande abraço, muito Tá obrigado mais legal, uma Tilé. vez pela sua participação, Milena. Tilé, obrigado pelo convite, né? Obrigado a todos que nos acompanharam, né? Espero ter contribuído e qualquer coisa Muito. estou à disposição. Qualquer coisa estou à disposição para um novo encontro e para a gente também bater papo lá, Tilé, e eu te apresentar pessoalmente o que a gente tem feito. Vai ser um prazer, tá legal? Tá bom, querido. Muito obrigado, viu? Hoje eu conversei com o Marcelo Vilena, como o Instagram, de uma hora para outra, capa, né? Passa a guilhotina na gente. Então, boa noite, um grande abraço a todos. Boa noite, Bahia. Boa noite, Brasil. Fui.